Olá, fizemos aqui 3 amostras com um fio da Industrial 228, canelado 2x1, canelado 1x1 e todos os pontos, também chamado de malha aberta, com um fio. 40 pontos cada amostra. 40, 40, 40. 50 carreiras de comprimento todas as amostras. Só de olhar já dá para ver a diferença em comprimento, em tamanho do trabalho. Eu preciso fazer uma caixa réu. Não sei ainda que tipo de malha vou usar. Faço uma amostra para determinar quantos pontos colocar. Com um fio, essas duas de baixo na regulagem 0, essa de cima na 0,1. Com o carro da frontura, normal. No carro da frontura, essa alavanca que tem embaixo, que move para essas duas posições, eu deixei na posição normal, na posição que se costuma usar o carro da frontura. Se eu quisesse uma malha mais fechada, eu usaria na 2 romanos, nessa posição mais à direita, que ele faz a trama ficar bem mais rígida. Já mostrei em alguns vídeos como fazer essa trama, mas aqui eu quis mostrar em regulagem normal, em regulagem comum. Com um fio apenas também dá para fazer. O efeito fica diferente de ela na 2 romanos, porque ela fica mais molenga, né? Essa é uma trama que cede tanto em comprimento quanto em largura, mais em largura do que comprimento, mas ela cede também em comparação com esta 2x2, ela cede também em largura. Se uma caixa réu não fica justa assim, você veste e ela estica. Então, essa também seria uma malha que estica. Essa outra deu quase a mesma quantia de comprimento, porém ela estica um pouquinho menos e fica mais vazada do que a 2x1. Se eu for escolher, eu preciso determinar na minha amostra a regulagem, a quantia de pontos, a quantia de carreiras. Para eu saber quantos pontos eu vou colocar, quantas carreiras eu vou fazer em determinada peça. Escolhi essa, por exemplo. Eu vou medir ela sem esticar, sem colocar força para ela esticar, apenas a amostra mesmo. Aqui ela deu 13,5 centímetros. Essa outra, sem esticar, deu 8 centímetros. E essa deu 8 centímetros também. Essa dá para ver que a mesma quantia de pontos, 40 pontos, cedeu bastante. Deu bastante largura. Se eu for fazer uma outra caixa réu com outro tipo de malha, com outro tipo de trama, 2x1 ou 1x1, não vai ser a mesma quantia de pontos, correto? Uma forma de fazer o cálculo de quantos pontos colocar em uma caixa réu, a partir da medida que eu tenha, busto, quadril 86, eu tenho que fazer uma amostra do tipo de ponto. Escolhi fazer esse todos os pontos. Agora, eu preciso calcular. Existem duas maneiras, uma com contas, que eu já mostrei em outros vídeos, como fazer o cálculo de achar a quantia de pontos pela amostra. Outra é uma maneira bem mais prática para quem não gosta de fazer contas. Então, vamos fazer a maneira mais prática hoje. Eu tenho essa amostra, deixei ela descansando, puxei e para todo lado, para ela encolher o que tem que encolher, espichar o que tem que espichar. Aqui deu uma falha, não contem com isso. Bom, eu tenho 86 de busto.
86 é a circunferência total da pessoa, do busto. Então, eu preciso achar a metade. Metade de 86, 43. Determino 43. Se eu quiser um papel, fazer num papel também ajuda. Então, a minha medida vai ser até aqui. Pego a amostra já descansada do trabalho que eu fiz, do mesmo que vai ser feito a peça, e coloco sobre essa régua, sobre essa trena ou sobre esse molde que eu tenha feito. Dou uma leve espichada, porque a malha em si trabalha no sentido da largura aqui. Então, eu tenho que dar uma espichada. Não espichar desse jeito, mas também não deixar ela encolhidinha demais. Vamos fazer ela voltar ao tamanho normal. Uma espichadinha leve. Aqui eu tenho 2 medidas dessa e mais um pouquinho. Vamos ver o quanto que é esse pouquinho. Do 39 até o 43. Mais ou menos isso. Conto quantos pontos eu preciso até lá. 10 pontos. Então, minhas amostras eu costumo fazer sempre 40 por 40 ou 40 por 50. Essa daqui foi 40 pontos por 50 carreiras. Então, eu já sei que foram 2 medidas, 40, 40 e mais 10. 40, 40 mais 10 dá 90 pontos. Então, eu já tenho quantos pontos colocar para dar 86 de busto ou de quadril. 90 pontos. Essa é uma maneira prática. Ah, mas eu espichei demais e daí ficou pequena. Você tem que dar uma folga para ela não ficar tão colada. E é evidente que você vai ter, na experiência, ver o que é puxar mais ou puxar menos. Certo? Então, eu já tenho uma medida de pontos. Agora, eu vou achar a medida de comprimento. Eu medi na pessoa ou na peça de roupa, comprimento até a cava e comprimento total. Primeiro eu vou até a cava, 38. Eu fiz 50 carreiras aqui. Já dei o encolhimento na peça. Aqui eu não espicho nem puxo nada. Uma medida, 2 medidas, 3 medidas, 38. 3 medidas e mais um pouquinho. Opa, me perdi. 1, 2, 3 e mais um pouquinho. 38. Esse pouquinho, vamos ver, deu quase a metade do meu trabalho. Vou considerar, então, metade de 50, 25 agulhas. 25 carreiras. Eu prefiro carreiras pares, então 26. 3 medidas de 50, então 50 mais 50 mais 50 e mais 26. Equivale a dizer que foram 176 carreiras até a cava. E depois faço a mesma coisa para comprimento total. Ou faço uma subtração aqui, 54 é o total, menos 38 até a cava, vejo quanto falta, e já pela minha medida, eu faço apenas isso. Vamos lá, 54 menos 38, 6, 16 centímetros. Então, 16 centímetros dá aqui. Tem uma medida e um pouquinho mais da metade. Suponhamos uma medida 50, mais um pouquinho mais, 50, 80 carreiras. 80 carreiras de cava. E faço o elevado do ombro também.
O elevado do ombro é um plus, eu dou a mais, porque a tendência de cacharel, de sanfonadinhas assim, é que você estica na largura e ela encolhe em comprimento. Então, é sempre melhor dar uma sobra, um a mais, certo? Vamos para a blusa. Coloquei 90 agulhas selecionadas, todas da máquina, todas da frontura. Regulagem 0. Estou trabalhando com apenas um fio 2,28. Primeira carreira, passo, todos os pontos pegam, formando um zigue-zague. Coloca-se o pente e peso. Aqui eu vou usar 2 pesos. Dos grandes, de 400 gramas. Então, eu centralizo o trabalho e os pesos embaixo. Primeiro parte, primeiro PR levantado. 2 carreiras. Desligo parte, desligo PR. Faço 20 carreiras nessa regulagem 0 para fazer como uma barrinha. 20 carreiras dá uma barra razoável, mais apertada. Cuido para que a malha aberta, ela costuma falhar às vezes um ponto. E isso só vai ser percebido depois que sai da máquina. Então, cuido toda carreira que passa para que elas trabalhem. Vinte carreiras feitas. Observa aqui, uma laçada não desceu bem. Então, sempre que eu observo, já aproveito e refaço o ponto ali. Aumento a regulagem para 0,2, um pouquinho antes do 1, e teço o meu trabalho. Ele é reto, observando as agulhas para que elas despachem. Chegando na cava, é só remalhar. Cheguei na altura da cava. Transporto 6 pontos da frontura para a máquina e arremato, remalhando. Essa quantia de 6 pontos também varia de tamanho, se é infantil, se é adulto, se a pessoa é mais gordinha em adulto, enfim. Eu vou remalhar no lado direito, trago o carro para cá e remalho aqui também. Para remalhar, é melhor sempre abrir a parte da frontura um degrauzinho apenas. Quem tem a overlock e queira fazer a peça reta e depois recortar, também é uma opção. Costurar na máquina de costura normal, nas máquinas caseiras, se for feito com um zigue-zague, um ponto zigue-zague bem juntinho, também é possível, mas sempre faz uma costura reta em seguida, porque ele pode esgaçar com o tempo, com o uso, e daí, rompendo a costura, a blusa acaba se estragando toda. Então, ou costurar, fazer a cava como nós estamos fazendo e costurar manualmente, ou até na máquina de costura também é possível, mas daí ela já está remalhada, não vai escapar ponto algum. Aqui tenho que refazer. Fecho a máquina e vou para a esquerda. Remalho lá também com fio.
Não vou fazer diminuições aqui para arredondado. Essas 6 agulhas já são suficientes para essa cava. Em caso de blusa de adulto, aí eu faria diminuições também. Faria 3 diminuições de 1 ponto a cada 2 carreiras. Completei a minha cava. Agora eu faço o ombro. Coloco a máquina em suspenso. Na frontura, coloco em suspenso também, os dois lados. Colocar em suspenso na máquina é colocar no H, tanto de um lado quanto do outro. E na máquina, no H também. Eu elevo 4 pontos na máquina, 4 pontos na frontura. Venho para a esquerda, elevo aqui no lado direito. Faço uma carreira e levo no lado esquerdo. A mesma coisa. Preciso tomar cuidado com essas agulhas do centro que estão sendo trabalhadas, porque elas vão ficando sem peso e precisam trabalhar. Então, observo se todas as agulhas tramaram a cada carreira. Opa, ergui uma a mais. Aqui eu tenho 20 pontos de ombro, 20 pontos no outro lado também. Essas duas partes de ombro eu vou ter que remalhar. Venho com o carro para cá, remalho essa parte, depois remalho a outra. Eu vou fazer gola inteiriça. É uma gola que acompanha o mesmo trabalho da base, sem ser costurada depois. Caso você queira uma gola posta depois, ou uma gola rolê, você faz o remalhado nessa parte aqui também. Daí, remalharia todos os dois ombros e a parte central. Então, vou para a direita, já baixo as agulhas aqui para que o carro consiga pegar. Passo os pontos da frontura para a máquina, os 20 de ombro. Para a gola, então, sigo reto, zerei o marcador de carreiras depois de remalhar os dois lados, sigo reto até a altura que eu queira fazer a gola. Aqui eu fiz 30 carreiras. Tiro os pontos da máquina, da frontura para a máquina, e tiro com linha de outra cor, deixando sempre uma sobra de fios para eu costurar. Eu já mostrei num vídeo como costurar um acabamento de gola, que ele fica flexível e ao mesmo tempo termina bem a parte de cima, como fosse o início ali. Eu deixei 4 vezes o fio, 4 vezes o tamanho de fio aqui para eu costurar em cima. Às vezes é fio demais, mas eu prefiro que sobre do que falte quando eu estiver costurando, certo? Passo para a máquina e tiro com linha de outra cor. A frente vai ser feita da mesma forma.
ela não tem frente nem costas, esse modelo que eu fiz aqui com gola inteiriça. Porém, se você quiser fazer gola posta depois, aí ele vai precisar de acabamento em cima, sim, diferente. Fazer o decote ou recortar. Quem ainda não tem confiança de recortar um trabalho, faz o decote da mesma forma que nós fizemos o ombro, deixando metade em suspenso. Eu prometo um vídeo em que mostro somente a parte de decote. Ao sair da máquina, a malha parece enorme. Isso porque ela levou pesos embaixo. Aqui eu tinha posto 2 pesos de 400 gramas, então ela está bem esticada em comprimento. Se eu fosse considerar esse comprimento para medida mesmo, eu ficaria com uma blusa gigante, mas não é esse o caso. Malhas precisam descansar. Eu não posso costurar ela agora dessa forma, sem deixá-la descansar. E também eu vou precisar fazer um estiramento, vamos chamar assim, um exercício nessa malha para ela ceder mais em largura. Espichando em largura, ela encolhe em comprimento, né? A gola. Aqui eu preciso fazer essa costura, esse acabamento de cima bem folgado. Não posso fazê-lo bem justinho, porque ele estoura ao passar, estoura o fio ao passar a cabeça. Então, eu também puxo. E eu vou costurar essa malha somente no outro dia. Eu não posso costurá-la já de imediato. Mas eu tenho que fazer a manga. Então, já aproveito que eu estou estirando a blusa e faço o cálculo quantos pontos eu vou pôr na manga. Eu sei que aqui eu tenho 90 agulhas, todas trabalhando. Divido o meu trabalho pela metade. Ou seja, coloco uma parte sobre a outra. Ficaram 2. Dobro novamente. E vejo a quantia que dá aqui. É um tamanho razoável para punho. Então, eu uso a metade. São 45 pontos que eu vou pôr no início da manga. E vou fazer aumentos na lateral. Comecei a manga fazendo também uma barra de 20 carreiras em regulagem mais apertada, para que o punho fique menor do que o restante da blusa, para que ela não ceda tanto. Agora eu vou precisar fazer aumentos. Pela medida que eu tenho e pela experiência da frente e das costas, eu sei mais ou menos que em 180 carreiras eu vou completar o comprimento da manga. E eu vou precisar fazer aumentos nessa manga. Vou precisar chegar na cava, no momento lá da cava, com um determinado número de agulhas. Então, eu tenho uma conta para fazer, de quantas em quantas carreiras eu vou aumentar um ponto na lateral. Existe uma conta, mas eu vou mostrar um método bem mais prático. Eu estou com 20 carreiras. Se eu aumentar a cada 6 carreiras, por exemplo, chegando em 180 carreiras, eu vou estar com uma quantia X. 180 menos 20, que é a minha barra, vão ser 160 carreiras. Então, eu coloco na máquina, vou puxando os pontos. Um a um, eu vou contando cada 6 carreiras. Então, primeira, 6, 12, 18, 24, e assim eu vou indo. Eu vou ter uma quantia grande de pontos na máquina, maior até do que a própria parte das costas, parte da frente. Observo lá quanto dá isso de manga. A pessoa não é tão assim, um braço tão gordo para uma blusa tão estreita. Logo, a cada 6 carreiras não vou poder aumentar. Experimento a cada 10 carreiras. Então, 160 carreiras, eu vou ter mais 16 pontos
mais 16 pontos na máquina, o que equivale a dizer que eu vou estar com 80 pontos em cima. É uma quantia razoável. Logo, eu já sei a cada 10 carreiras eu vou aumentar um ponto de cada lado. Caso eu tivesse pouco ponto ainda, eu aumentava a cada 8. Eu vou sempre fazendo o teste na máquina antes de começar a fazer a manga com aumentos muito rápidos ou com aumentos muito lentos. Eu faço a experimentação aqui com as agulhas vazias, ok? Esse é um método mais prático, melhor do que uma conta. Caso eu saiba fazer de outra forma, melhor. Mas essa é uma maneira bem prática para que qualquer pessoa consiga fazer aumentos numa manga sanfonada. Vou aumentar a cada 10. Aqui também eu tenho a seguinte possibilidade: aumentar só puxando o ponto, só puxando a agulha, fazendo o ponto trabalhar, ou aumentar com o transportador. Pego os pontos com o transportador de 2, levo para o lado, tanto máquina quanto frontura, acho a laçadinha do ponto, preencho essa agulha vaga. Acho a laçadinha do ponto, preencho a agulha vaga na frontura também. Esse método aqui facilita quem costura à mão. Quem vai costurar na máquina de costura ou na overlock, de repente, queira passar na overlock, independe o tipo de aumento, se é puxando a agulha simplesmente ou fazendo ela interna, certo? A opção é de cada um. Cheguei em 180 carreiras, que é a altura da cava. Agora passo da frontura para a máquina 5 pontos. Nesse momento aqui eu tenho 80 agulhas. Remalho esses pontos, vou para o lado esquerdo, passo 5 agulhas lá também, 5 pontos da frontura para a máquina e remalho também. 5 pontos de cada lado. Agora, anotar a quantia de carreiras para outra manga sair igual e começar a fazer diminuições. Na cava das costas e da frente, porque são iguais, eu fiz 74 carreiras. Aqui eu não posso fazer 74 carreiras. A manga tem que ser um pouco menos, porque ela é uma manga colocada nessas 74 carreiras. Se eu faço igual e ainda sobra no centro sempre uma quantia de pontos, vai sobrar manga e faltar cava na blusa. Agora é o momento de fazer a cava da manga. Eu tenho aqui na máquina 70 pontos. Vou precisar chegar em cima entre 10 a 20 pontos. Olha a minha amostra, se por um acaso 20 pontos está razoável ou não. A amostra serve para isso. Eu vou deixar cerca de 20 pontos aqui em cima. Então, me sobram 25 pontos para serem engolidos, para serem diminuídos durante a cava. As costas eu fiz com 74 carreiras. Se eu fizer diminuição de 1 ponto a cada 2 carreiras, eu vou chegar em 50 carreiras para a cava. É pouquinho em comparação com as costas. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais. Não vou deixar 20, vou deixar um pouquinho menos de ponto no centro. Eu tenho essa liberdade de fazer a quantia aqui, só não posso terminar em 1 ou 2 agulhas, porque daí ele fica um bico. Também não posso chegar no alto da cava, depois que eu termino de fazer a cava, estar com quantia enorme de pontos aqui em cima, porque vai sobrar. Então, eu vou calculando na minha
manga na hora que eu estou fazendo aqui, ok? Observa a amostra, observa as anotações que eu tenho de quantia de carreira das costas, observo a malha, como é que é, porque de malha para malha muda. Malha aberta é um tipo, a malha 2 e 1 é outro tipo, e 1 e 1, outro tipo. Então, para cada manga, para cada tipo de malha, eu vou ter que observar. Vou fazer diminuições aqui de 1 ponto, mas usando o transportador de 3, eu acho. Diminuo com o transportador de 3, 1 ponto, e 2 eu deixo para costura, tanto na máquina quanto na frontura, de um lado e do outro. Cuidando para não cair pontos aqui, porque ele corre com bastante facilidade. Certo? Vou chegar lá em cima em 58, 60 carreiras mais ou menos, no máximo. Não posso passar disso, porque senão ele fica a manga, a cava da manga e a cava da blusa, no mesmo quantia de carreiras, não dá. Ela precisa ser menos. Não muito menos, mas também não pode ser da mesma quantia, porque senão ela sobra manga. Cheguei em 56 carreiras. Agora eu transporto para a máquina os pontos da frontura e remalho. Mas esse remalhado vai precisar ser bem folgado, bem solto, mais laceado possível, porque a malha embaixo cede. E se o remalhado fica muito retesado, muito puxado, acaba estourando a costura dele. O remalhado em si estoura. Ainda mais que nós estamos trabalhando apenas com um fio, né? Então, a minha cava chegou em 56 carreiras. Anoto para outra cava sair igual. 56 para 74 é uma quantia razoável. E aqui no centro eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 14 pontos. Como é que é esse remalhado folgado? 1 ponto eu pego da máquina, aliás, 2, né, que está com a máquina e a frontura. Eu fiz um remalhado ali. Agora eu remalho um só no remalhador, não peguei ponto algum. Novamente, pego aqueles da agulha, remalho. E um eu faço só no remalhador. Ele fica mais folgado do que se eu colocasse um seguido do outro. Pego da máquina, remalho, dou uma folga, remalhando um só no fio do remalhador. Um na máquina, um no remalhador. A cava, então, fica com essa diminuição bem delicada. Dei 2 agulhas para facilitar a costura. E ela sobrou em cima uma quantia razoável. Lembra que ela estica? Pois é. E isso favorece aquele arredondado que vai precisar ser dado no alto da blusa, no alto do braço, né? Deixo ela descansando e vou fazer a outra manga. Fica bem bonito. E aqui as 2 mangas prontas, esperando serem trabalhadas para encolher o
tanto que tem que encolher. A cava ficou boa, a manga da blusa também. Faço o teste para ver de comprimento. Fica perfeito. Só que eu não posso costurar agora. Antes eu vou arrematar em cima. Eu já mostro num vídeo como fazer esse arremate, que ele fique parecendo com o acabamento de baixo e fique flexível também, porque aqui precisa passar a cabeça. E se estiver muito apertado, estoura o ponto. Eu vou deixar essa malha descansando, vou montar a blusa e mostro na página da comunidade o efeito dela depois de pronto. Todo o trabalho depois de pronto. Aqui uma manga parece mais comprida que a outra, porque eu fiz uma antes e a outra agora. Então, ela ainda não encolheu o suficiente, ela precisa descansar. E para descansar, leva um tempinho também, ok? Aqui embaixo, o punho feito em regulagem 0, ele deixa um pouquinho menos folgado do que a malha, tanto na manga quanto na blusa. É ideal que deixe dessa forma para ele não ficar todo molengão aqui no início. A quantia de pontos razoável, os aumentos também. E é uma blusa infantil. A menina tem 8 anos, mas é bem comprida. É quase uma medida de adulto essa blusa, quase. Fica uma malha leve, fica uma blusa bem leve. A mãe dela queria uma que fosse mais em conta, não uma cacharel pesada, que fosse mais barata, mais leve, que ela possa usar também em meia estação. Por isso foi feita com apenas um fio da Industrial 228. Mas malha aberta também pode ser feita com 2 fios. Aí fica uma blusa mais pesada, evidente. E eu não faria cacharel com 2 fios, porque ela fica pesada. Ela fica mais uma blusa pesada para inverno mesmo. Eu faria uma canelada 2 por 1 ou 1 por 1, se fossem 2 fios. Certo? Então, nosso trabalho para hoje, mostrar uma cacharel malha aberta. Gola inteiriça. Num vídeo futuro, eu vou mostrar como fazer o decote redondo, para colocar gola avulsa, gola posta depois. Certo? Nossa amostra para hoje, uma cacharel. Bom trabalho!